esse vídeo tem o objetivo de dar melhores esclarecimentos sobre a Resolução Normativa 1059, estabelecida pela ANEEL no dia 10 de fevereiro de 2023, onde teremos algumas mudanças na tributação de unidades consumidoras com geração distribuída. A normativa estabelece 2 novos fatores para a cobrança com imóveis que possuem energia, aqui um exemplo de energia solar instalada. Estou colocando aqui um exemplo de faturamento no grupo B, que é o grupo de baixa tensão, onde encontramos a maioria das unidades consumidoras, principalmente em nível residencial e alguns níveis comerciais também. Então, são aquelas unidades que recebem energia em baixa tensão. A normativa possui 2 novos critérios, e eu separei aqui em 2 situações específicas, que é a cobrança do fio B em cima da energia compensada da sua produção, e a parcela referente à energia injetada na rede, que é a TUS de giro. Começando com a primeira opção, que é o faturamento em grupo B, que é a parcela referente à energia consumida, teremos 2 possibilidades de cobrança nesse cenário. O primeiro é o custo de disponibilidade. Esse é um fator que já vem sendo cobrado para todas as unidades consumidoras que possuem geração de energia solar, mesmo antes da normativa 1059, onde a gente tem um custo mínimo de disponibilidade para imóveis que têm conexão bifásica, que é de 50 kW, e um custo mínimo de 100 kW para imóveis que possuem conexão trifásica. Agora temos a opção de também cobrar o fio B, é o chamado TUS de fio B, sobre a energia compensada, mais o consumo da unidade consumidora. À frente, eu vou colocar um exemplo para que isso fique mais claro da maneira para compreender. Entre esses 2 fatores, que é o custo de disponibilidade, que é um fator que já existe, lembrando que isso não vai ser cobrado de maneira duplicada, e sim o que for maior entre essas 2 contas. Na opção de custo de disponibilidade, como eu mencionei, a gente teria esses valores de taxa mínima. E esse novo tributo, que é o fio B é um encargo colocado na rede de distribuição devido à condição de onerar alguns ativos da rede da concessionária local. Então, quando a gente tem energia solar operando em um local, a gente acaba onerando fiação, transformadores presentes ali na região onde a usina solar está instalada. Essa TUS de fio B, ela vai se representar uma cobrança em cima da energia compensada. À frente eu vou dar melhores detalhes sobre como essa conta será realizada. Então será a TUS de fio B sobre a energia compensada, naquela que você está produzindo no imóvel, mais o consumo. Então uma breve explicação sobre o que seria energia compensada. Energia é a energia originada da injeção atual e créditos anteriores, utilizada para abater o consumo do mês faturado, devendo ser utilizada até o limite do valor monetário relativo ao faturamento de disponibilidade. Então, o limite vai ser o que a gente vai verificar lá na frente, nessa situação aqui em cima. Limite para bifásico 50 kW, limite para trifásico 100 kW. E o consumo seria a diferença positiva entre o montante de energia que foi consumida da rede e a energia compensada. O consumo, basicamente, ele vai ocorrer apenas num cenário onde a produção existente naquele mês específico, mais os créditos já acumulados em meses anteriores, não foram suficiente para atender o consumo do imóvel. Em uma situação onde ou o imóvel possua crédito de energia acumulado que foi produzido em meses anteriores, ou onde a produção dele atendeu 100% do consumo, essa informação, essa variável de consumo que está sendo somada aqui, ela não vai existir. Então, a gente vai ficar só com o TUS de fio B sobre a energia compensada. Então, entre essas 2 variáveis, a que tiver o maior valor será cobrada na conta de energia a partir, então, agora de 10 de fevereiro de 2023. Tá bom? Lá para frente a gente vai ter um exemplo onde vai ficar bem clara essa informação. Então, aqui a gente falou da primeira componente que foi modificada, então, nessa resolução. Abaixo, a gente tem uma outra componente que também foi incorporada para as unidades consumidoras que possuírem energia solar instalada. Porém, essa componente ela vai ser um pouco difícil ela ser cobrada em unidades consumidoras, principalmente em residências. Por quê? Vou colocar aqui um exemplo.
O que seria, então, essa parcela referente à energia injetada, a TUS de G? A TUS de G ela não está atribuída a consumo de energia, ela está atribuída à carga instalada. Então, pode ficar um pouquinho complicado para quem acaba não entendendo um pouco sobre essa situação, mas, basicamente, lá ali na frente também eu vou dar um outro exemplo, tá, de como isso funciona, mas a carga instalada, a carga de consumo, é basicamente a somatória da potência de todos os equipamentos eletrodomésticos que se possuem no imóvel. Então, quando você tem uma somatória, você vai somar o ar-condicionado, soma a potência da geladeira, a potência do forno elétrico. A somatória dessas potências te dá uma carga de consumo instalada. Essa parcela referente à energia injetada, TUS de G, ela só será cobrada onde a potência do inversor de energia solar que foi instalado no imóvel for superior àquela carga de equipamentos instalada no imóvel. Então, aqui a carga de equipamentos instalados a gente chama de carga de consumo, né, em quilowatt, e a carga do inversor solar instalado é carga de injeção. Então, em unidades residenciais, é muito improvável que ocorra a instalação do inversor de energia solar, onde a sua potência seja maior do que a própria potência de todos os equipamentos daquele imóvel, né? Então, um exemplo mais básico. Em média, os inversores de energia solar instalados em imóveis residenciais é na faixa de 3 kW a 5 kW ou 6 kW. Isso seria, então, a carga de injeção de energia. A carga do imóvel, se a gente pegar apenas o chuveiro elétrico, só o chuveiro elétrico ele já tem uma carga de 7.500 watts. Ele tem uma carga de 7,5 kW, que basicamente apenas o chuveiro do imóvel já tem uma potência maior do que o inversor, teoricamente, instalado ali naquele imóvel. Então, na realidade, esse encargo ele foi atribuído mais para barrar algumas operações que estavam sendo realizadas, né? Ou seja, usinas que estavam sendo realizadas em imóveis com o único objetivo de gerar energia para outros imóveis. Então, a gente estava colocando, tinha muito imóvel com um inversor de grande potência, a qual onerava demais a rede da concessionária. Então, foi estabelecida essa parcela, né, essa TUS de G, para unidades consumidoras dentro do grupo B, exatamente mais na função de bloqueio, e não na função já de tributar em cima de unidades residenciais, unidades comerciais. Mas mais para frente a gente tem um exemplo mais prático sobre isso, e você vai verificar que realmente isso aqui ele basicamente vai ser dificilmente incorporado na conta de energia. E um outro fator inteiramente dependente, tá? Estabelecido em norma também, que a concessionária local ela só vai poder fazer a cobrança dessa parcela da conta se existir um medidor que mensure a capacidade de demanda. Então, lembra dessa informação que a gente falou de carga de injeção, que seria a carga do inversor, ou a carga de consumo? Atualmente, os inversores convencionais eles não têm essa capacidade. Então, ainda teria que ser construído um novo dispositivo, exatamente com a capacidade de não analisar apenas o consumo e a injeção de energia solar na rede, mas sim analisar também a carga. Então, isso é uma coisa que ainda não existe no mercado. Então, como eu volto a mencionar, basicamente isso aqui é uma criação, a TUS de G, mais para um bloqueio de possíveis grandes usinas instaladas em residência, resumindo, tá bom? Então, a conta de energia a partir de agora de uma unidade consumidora que possui energia solar instalada, ela vai ser a somatória desses dois, qual tiver o maior valor monetário, seja o custo de disponibilidade ou a TUS de fio B sobre a energia compensada mais o consumo. O que for maior desses dois vai fazer a composição da primeira parcela da conta. E se existir cobrança sobre a TUS de G, também será acrescentado na conta de energia. Então, o resultado final será o valor a ser faturado para a unidade consumidora, tá bom? Agora a gente vai para um exemplo um pouco mais prático para poder entender melhor um pouco como isso funciona. Eu estou entrando aqui na TUS de G, que seria aquela opção da segunda opção ali de faturamento, tá? Onde basicamente a gente falou que é difícil de acontecer em uma unidade consumidora, principalmente a nível residencial. Primeiramente, eu tenho aqui uma unidade onde eu possuo um inversor, e esse inversor possui uma potência de 5 kW de produção naquele imóvel. E a somatória da carga de consumo de todos os equipamentos daquele imóvel, chuveiro, ar-condicionado, ferro elétrico, ele possui uma carga de consumo de 8. Isso aqui, pessoal, é uma carga até muito baixa para uma residência. A residência geralmente tem cargas bem acima disso, 13 kW,
15 kW, mas dando esse exemplo, até mesmo para excluir um pouco essa ideia de que vai ter duas cobranças, né? A gente sabe que na normativa ela existe, sim, ela está fundamentada, mas o cenário prático, um cenário real, onde exista uma cobrança de TUS de G em cima de unidade residencial, é muito difícil disso acontecer. Então, aqui nesse cenário, a gente então tem uma potência do inversor inferior à potência da carga da unidade consumidora, inferior à potência de equipamentos instalados naquela unidade consumidora. Então, com base no exemplo acima, essa parcela da conta que a gente falou aqui de baixo, né, ela não vai existir. Então, eu tenho a potência de carga maior do que a potência do inversor. Então, o valor da TUJ ela será de R$0 na conta desse respectivo mês. Qual que é o valor da TUJ se existir? O valor da TUJ ela atualmente está em 6,85 por quilowatt na fração superior de potência que o inversor possui em relação à carga de consumo. Então, a gente sabe que aqui o inversor ele tem uma potência menor. E se o inversor tivesse uma potência de 9 kW aqui e a casa permanecesse com esse 8, então pagaria-se mais 6,85 na conta de energia, tá bom? Agora aqui, pessoal, temos um exemplo prático da cobrança do fio B, que é a primeira variável de cobrança, e essa sim ela vai existir sobre o imóvel, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo do sistema de energia solar completo, para quem ainda não conhece como o sistema de energia solar funciona. Eu tenho aqui as placas solares do sistema e eu tenho um inversor. Então, a placa solar, ela gera uma energia que a gente chama de energia de corrente contínua, que ainda não é uma energia própria para ser utilizada diretamente no imóvel. O inversor é a central que realmente faz essa conversão. Então, ele faz essa conversão basicamente de corrente contínua para corrente alternada, para que o imóvel possa aí receber uma energia realmente útil para os equipamentos dele. Tá bom? Neste exemplo específico, eu tenho uma produção bruta de 1000 kW, eu tenho um consumo direto do inversor de 300 kW. O que seria esse consumo direto? Durante o período de UNDA, onde eu tenho a usina solar em operação, o imóvel recebe energia direto deste inversor. Então, no período de UNDA, basicamente o imóvel está sendo 100% abastecido pela sua usina solar e não está recebendo consumo da rede da concessionária. Isso dentro do período diurno. Então, uma informação que a gente tem de produção bruta de 1000, o imóvel consumiu no mês inteiro, né? Desse mês inteiro que se produziu 1000 kW, o imóvel consumiu 300. Sendo assim, desses 1000 produzidos, apenas 700 kW foi injetado na rede da concessionária, porque o imóvel consumiu direto da fonte 300 kW. No período noturno, basicamente, a gente não tem a produção de energia solar, né, pela ausência do sol. Então, a unidade consumidora também tem um consumo noturno, que esse consumo, sim, ele é consumido aí diretamente da rede da concessionária. Então, nesse exemplo, a gente tem uma unidade consumidora que teve um consumo de 300 kW direto do inversor solar e 400 kW da rede da concessionária, fazendo uma composição total de consumo de 700 kW. Então, essa residência, nesse mês específico, né, ela teve um consumo de 700 kW. 300 kW ela consumiu direto do inversor e 400 da rede da concessionária local. A energia produzida bruta foi de 1000, a energia injetada na rede da concessionária foi de 700 kW. E aqui que está uma grande variável importante. A parcela que vai receber encargos do fio B, nesse mês específico, que a gente está levando aqui como exemplo, é a parcela que é utilizada para abater o consumo, aquele consumo noturno que a unidade consumidora teve da rede da concessionária. Então, aqui eu tenho um consumo de 400 kW que essa unidade teve da rede da concessionária, e do meu crédito aqui de 700 kW que foi injetado na rede, a concessionária vai remover 350 para abater esse consumo que essa unidade consumidora teve da rede da concessionária. Mas o consumo foi de 400, por que não abater 400? Porque aqui a gente está se tratando do imóvel bifásico. O imóvel bifásico ele tem uma taxa mínima de partida, de início, de 50 kW. Então a concessionária ela já te dá o direito de ter essa fração aqui de percentual, para aí sim fazer as cobranças específicas. Então, nesse exemplo, como o consumo foi de 400 e é um imóvel bifásico, onde eu tenho 50 kW de valor mínimo, se fosse trifásico, seriam 100 kW, tá? De taxa de partida. Então, de 400 kW, a concessionária vai apenas pegar 350 para fazer o abatimento. E é exatamente em cima desses 350
que vai ocorrer o tributo do FIUB. Então, para esse exemplo específico, eu tenho um valor médio aí do FIUB para 350 kW neste ano de 2023. Depois a gente vai ver que o percentual do FIUB, isso com base na normativa, tá, pessoal? Ele vai se elevar até o ano de 2030. Então, ali na próxima etapa, a gente vai ter então a tabela com essas explicações. Então, para o ano de 2023, tá, o valor médio do FIUB vai ser 15% do valor do FIUB. Qual que é o valor do FIUB atualmente? Ele está bem no cantinho superior esquerdo aqui. O valor atual do FIUB ele é de 34 centavos por kWh, tá bom? E como no ano de 2023 a concessionária vai poder cobrar apenas 15% do valor do FIUB para o ano de 2023, ela vai estar cobrando apenas 5 centavos a cada kWh compensado no consumo. Então, desses 350 kW que a concessionária pegou desse crédito que foi injetado na rede dela, para bater o consumo da rede, vai ser um valor de 17,50, que vai ser atribuído na conta de energia. Tá certo? Então, nesse caso específico, lembra que a gente verificou que na cobrança do FIUB, o maior valor entre as duas cobranças seriam efetivamente gerados na conta? A gente está analisando esse cenário desse quadro laranja, desse retângulo laranja, que é o FIUB mais o consumo. Se o custo de disponibilidade for superior a esse, o que vai ser cobrado é o custo de disponibilidade e não a TUS de FIUB mais o consumo, tá bom? Que for maior entre esses dois que vai ser cobrado. Nesse exemplo específico, como a gente teve apenas 17,50 de cobrança para esse imóvel, neste caso o imóvel vai passar a pagar apenas o valor de taxa mínima, que é o que já vem sendo cobrado de unidades consumidoras que estão ativas antes da vigência dessa lei. Tá bom? Então, enquanto o valor cobrado pelo FIUB for inferior à taxa mínima de disponibilidade, aquele imóvel vai pagar apenas a taxa de disponibilidade, que nesse caso, para o imóvel bifásico, será de 50 kW. Então, a composição da conta desse imóvel vai ser em cima de 50 kW de consumo, aí mais a iluminação pública, né? Tá bom? Então, se fosse um imóvel trifásico, seria 100 kW de taxa de disponibilidade da rede da concessionária. Tá bom? Então, nessa próxima etapa, foi muito importante falar ali em relação ao ano de 2023, porque a gente tem uma evolução desse percentual dessa taxa do FIUB. A gente comentou aqui que o FIUB, o valor atual dele é de 34 centavos. No ano de 2023, a gente tem 15% do FIUB. Então, a concessionária vai estar podendo cobrar das unidades consumidoras com energia solar instaladas no ano de 2023, 15% do FIUB. No ano de 2024, 30%, 2025, 45%, 2023, 60%, 2027, 75%, 2028, 90%. E aqui a gente tem duas colunas porque existe uma regra, e é muito importante se atentar a esse prazo. Para instalações que ocorrerem até o dia 7/7 de 2023, no ano de 2029 e 2030, a unidade consumidora ainda vai estar pagando apenas 90% do FIUB, tá bom? E para instalações que ocorrerem após 7 de julho, né, de 2023, as unidades vão seguir o mesmo panorama até o ano de 2028. Até o ano de 2028 elas vão pagar 90% do FIUB, porém, a partir de 2029 e 2030, a partir de 2029, vai surtir efeito uma nova regra, que é uma nova regra que vai ser estabelecida ainda pela ANEEL, que é a agência reguladora. Vai ser uma nova regra de cobrança que vai ser estabelecida com base em todos os benefícios que a energia solar proporcionar no cenário nacional até esse período. Tá? Então, basicamente, esse é o panorama de evolução nessa nova normativa 1059.